Sabe quando a gente pensa nos maiores mistérios da humanidade, tipo aquela grande fronteira final sobre o que acontece depois que a gente morre? É, a famosa vida após a morte, né? Exato. A mente da gente logo vai para debates filosóficos profundos. A imagem que vem à cabeça costuma ser, sei lá, de vitrais de igreja, monges rezando em mosteiros, textos antigos. Uhum. Coisas muito místicas. Isso. Dificilmente alguém associa esse mistério todo a fitas magnéticas, rolos de gravação da década de 50 e planilhas cruzando dados estatísticos rigorosos. Ah, mas é um instinto natural separar essas coisas, sabe? Historicamente, a sociedade pegou esse mistério da consciência e jogou numa gaveta chamada crença. Totalmente. E os dados empíricos, a matemática, foram parar em outra gaveta, bem distante, chamada ciência. E o que torna o material da nossa análise de hoje tão absurdo é justamente o fato dele forçar a abertura dessas duas gavetas ao mesmo tempo. Pois é. E se essa questão, a sobrevivência da consciência, pudesse ser analisada por meio de uma gravação de áudio de 54 minutos? Loucura, né? A nossa imersão de hoje foca justamente num material fascinante. É um artigo científico revisado por pares, publicado na revista Explore, assinado pelo pesquisador Carlos Miguel Pereira e a equipe dele. Um material de altíssimo nível. Sim. E o que eles fizeram foi investigar um caso documentado de recepção anômala de informações envolvendo um dos maiores médiuns do Brasil, o Chico Xavier. E o valor dessa análise, o grande trunfo aqui, está inteiramente no método. Como assim? A missão acadêmica aqui não foi entrar no mérito religioso, sabe? Não é validar dogma. Eles pegaram os dados empíricos crus que puderam extrair daquela fita magnética específica e dissecaram isso. Ah, entendi. Foco nos dados. Isso, é um estudo qualitativo bem profundo. Eles pegaram um evento que, na superfície, parece insondável, mágico, e aplicaram a lupa fria e objetiva do escrutínio científico. Certo, vamos desempacotar isso, porque para entender o peso dos dados que saíram dessa fita, a gente precisa muito olhar para as condições em que ela foi gravada. Uhum. O contexto importa muito. Quem estava lá, que tipo de controle existia na sala. Estamos falando de um evento de 1955, então, obviamente não tinha sensor biométrico ou câmera 4K cobrindo tudo. Não tinha a tecnologia de hoje, claro, mas havia um controle rigoroso por parte do observador, viu? O ambiente era privado e quem estava ali conduzindo a sessão, sentado do lado do Chico Xavier, era o Isidoro Duarte Santos. Que não era um cara qualquer, né? Exato. O perfil dele é fundamental para a credibilidade do negócio. Ele era um tenente da Marinha Portuguesa. Caramba! Pois é, um homem com treinamento militar, acostumado a processos estritos, observação metódica, disciplina. Ele também atuava como presidente da Federação Espírita Portuguesa na época. E ele cruzou o oceano para isso. Sim, ele viajou para o Brasil com o propósito expresso de investigar o que estava acontecendo. E ele levou com ele um gravador de rolo, que para 1955 era um equipamento de ponta. Tipo uma geladeira gravadora. Quase isso. E ele documentou o áudio do início ao fim. E olha, o alvo da observação desse tenente, o Chico Xavier, tem uma biografia que, mesmo para quem está acostumado com o mercado editorial, é bizarra. Os números não fecham, né? Não fecham. O artigo da Explorer traz uns números que exigem uma pausa. Ele era um cara com pouquíssima educação formal. Mal terminou o ensino fundamental da época. Uhum. Mas, ao longo da vida, produziu mais de 450 livros. E a loucura não é só o volume, é a diversidade. Sabe, tem poesia com métrica hipercomplexa, romance histórico, ensaio científico. Traduzidos para pelo menos 10 idiomas, o impacto quantitativo é colossal. O estudo fala em mais de 50 milhões de cópias vendidas ao longo das décadas. 50 milhões. E do ponto de vista investigativo, isso traz um elemento muito importante sobre a motivação. O dinheiro. Porque a primeira coisa que um cético, tipo alguém investigando uma fraude, vai olhar é a trilha do dinheiro. Quem está lucrando? Exatamente.
siga o dinheiro. E o artigo aponta de forma muito clara que ele registrou em cartório a doação de absolutamente todos os lucros de direitos autorais para caridade. Zero lucro pessoal. Zero. Ele viveu de forma mega frugal, trabalhando como datilógrafo, salário baixíssimo, e fora os livros ainda tem um registro de umas 10 mil cartas para famílias em luto. É um volume de produção que, sinceramente, desafia a logística. É uma montanha de dados gerada por um cérebro só. É fascinante. E, lendo sobre aquele gravador ligado na sala em 55, a analogia que me veio à cabeça foi a de uma investigação de avião. De acidente aéreo? É. Quando um avião cai ou faz algo esquisito, a primeira coisa que a engenharia procura é a caixa preta. Ah, sim, o registro oficial. Exato. Eles precisam daquela gravação blindada. A telemetria, as vozes na cabine. Nesse campo de pesquisa de anomalias, a galera sempre reclama da falta de evidência gravada na hora do fenômeno, né? Sempre. É a crítica número 1. Então, essa fita de 54 minutos funciona como a nossa caixa preta. Ela capturou a telemetria exatamente do sujeito em tempo real. Se conectarmos isso ao panorama geral, essa ideia da caixa preta se alinha muito com a história da própria psicologia empírica, sabiam? Como assim? A ciência investiga indivíduos com capacidades anômalas há muito tempo. Lá no final do século XIX, pioneiros como William James, o Pierre Janet, eles focavam muito em mentes que entravam em transe. Ah, eles só estudavam isso? Muito. Eles usaram esses sujeitos para entender a mente humana. Foi estudando esses estados alterados que a psiquiatria inicial fundamentou conceitos que a gente usa até hoje. Tipo o quê? Tipo dissociação, histeria, a própria arquitetura do inconsciente. Então, o Tenente Isidoro, ligando o gravador, ele estava, de certa forma, participando dessa tradição acadêmica. Tá, então o cenário tá montadinho. O pesquisador rigoroso, o sujeito produzindo de forma absurda, a máquina gravando. A receita completa. Só que o que realmente assustou o pessoal da revista Explorer foi quando eles deram o play nessa fita. A densidade é brutal. É matematicamente agressivo, cara. Em menos de 1 hora de áudio, ele mencionou 30 personalidades diferentes. 11 vivas, 18 falecidas e 1 desconhecida. Em 54 minutos. É muito nome. E os acadêmicos extraíram 65 itens de informação passíveis de verificação. Não era aquele papo de horóscopo, sabe? Ah, você vai ter uma surpresa. Aquelas previsões genéricas, né? Eram nomes e datas. Exato, locais, parentescos. E a mecânica disso tudo, visualmente, era ainda mais doida. Porque ele não estava só falando. Não. A fita documenta a fala, mas a produção física estava acontecendo ao mesmo tempo. Ele estava escrevendo. Ele redigiu uma carta de uma tal de Lia e escreveu 2 sonetos inteiros a lápis. Sonetos, cara? Com rima, com métrica? Sim, no papel almaço ali. E assinados com os nomes de 2 poetas portugueses, mortos famosíssimos, João de Deus e Antero de Quintal. E tem um detalhe que eu acho que é o que quebra a cabeça de qualquer um. O tenente relatou que ele fez tudo isso de olhos fechados. Olhos totalmente fechados. Produzir literatura de olhos fechados mantendo a métrica do soneto demanda um controle motor bizarro. E a equipe lá de Portugal não parou na leitura superficial, né? Eles foram muito a fundo. Eles foram bem fundo, eles submeteram esses poemas a uma análise comparativa linguístico-literária. Que é tipo um teste de DNA do texto. É exatamente isso. Eles buscam a impressão digital do autor. Eles analisam a sintaxe, as palavras que o cara escolhe em vez de outras, a métrica, os temas obsessivos de cada poeta. E o que deu? Ao sobrepor os poemas que o Chico escreveu de olhos fechados com os originais históricos do João de Deus e do Antero de Quintal, a conclusão é que os textos eram extremamente consistentes. Ele mimetizou de forma profunda o estilo de 2 poetas super diferentes. Caramba, e aí você soma isso aos 65 itens factuais. E a equipe foi checar, né? Foram cartórios, jornais velhos, registros militares em Portugal. E aí quando eles tabularam o que era acerto e o que era erro, a precisão bateu 87,7%. Quase 9 em cada 10 itens corretos. É um acerto absurdo. Mas na ciência da informação, acertar é só o começo. O que importa de verdade é o grau de dificuldade desse acerto. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque falar o nome do presidente é fácil.
Mas os pesquisadores avaliaram a chance de ele ter acessado essas informações de forma normal. Lendo um jornal ou uma enciclopédia. Isso. E cruzando disponibilidade de documentos no Brasil na época. 30,8% desses itens corretos foram dados como improváveis ou altamente improváveis de terem sido acessados de forma mundana. Eram detalhes muito granulares. Apelidos em vilas lá em Portugal, coisas que não estavam em biblioteca nenhuma. O que empurra a gente para a grande questão do estudo. Como a ciência explica isso? Aí entram as hipóteses, né? Exato. E para testar essas hipóteses, a galera da Explore focou no caso mais difícil de engolir da fita. O tal do caso Drop-in. O caso da Isabel Ramos. A fita rolando e do nada entra essa comunicação de uma mulher chamada Isabel Ramos. Ela não foi chamada. Ela literalmente caiu de paraquedas. Daí o termo drop-in, de penetra. Isso, a penetra da sessão. E os dados da vida dela em Portugal bateram. Estavam corretos. Mas o bizarro é que ninguém na sala conhecia a mulher. Nem o tenente português. Ela era uma ilustre desconhecida para todo mundo. É o cenário perfeito para testar as rotas explicativas. Na academia, a gente tem 4 vias principais para tentar resolver esse quebra-cabeça. A primeira é sempre a fraude. Tá, mas aí eu vou bancar o cético aqui. Como a gente sabe que não foi um truque de leitura fria? Leitura fria. Tipo, o cara solta uma isca, tô vendo uma letra M, aí o tenente faz uma cara de surpresa, uma microexpressão, e o cara vai guiando. É como se fosse um hacker usando engenharia social para invadir um sistema. Ah, entendi. O artigo refuta a leitura fria nesse caso específico por pura lógica. Não tinha quem ler. Ah, porque ninguém conhecia ela. Exato. Se a Isabela era desconhecida do Isidoro e de todos ali, o tenente não tinha como esboçar nenhuma reação. Você não pesca a resposta de quem não sabe a resposta. Faz sentido. O hacker não tem de onde roubar a senha. E sobre a fraude de pesquisa, prévia ao médium ter pesquisado antes, a chance é nula. Ele não ia gastar meses vasculhando arquivos europeus atrás de uma mulher comum só para impressionar um cara que nem sabia quem ela era. A fraude cai por terra. Cai. Mas e o próprio cérebro dele? Tipo, o cérebro guarda tudo, né? E se ele folheou um jornal velho de Portugal anos antes, viu o obituário da Isabel, esqueceu, e aí no transe isso brotou. A famosa criptomenésia é a segunda via. É como abrir um arquivo em cache salvo sem querer no computador. Ótima analogia. É uma fraude acidental do inconsciente. O sujeito acha que está recebendo uma mensagem, mas é só o cérebro dele reciclando uma memória. Mas por que os caras acham que isso não rolou com a Isabel? Pela fricção geográfica e histórica. O cérebro só faz cache do que você realmente viu. Imagina a probabilidade de um cara do interior de Minas Gerais, em 1955, esbarrar num documento obscuro sobre uma portuguesa comum. Sem Google. Sem internet nenhuma. E ainda memorizar detalhes tão específicos. O artigo diz que a criptominésia é estatisticamente improvável para explicar tudo isso. O que nos joga para as explicações, digamos, não ortodoxas. Aí o bicho pega. Se não foi hacker e não estava no cache do HD... Aí foi a percepção extrasensorial, a famosa ESP. O cara se conectou telepaticamente na mente da galera da sala. Tipo roubar o Wi-Fi do vizinho. A telepatia. Tem muito pesquisador que diz que médiums são só telépatas poderosos que leem a mente do cliente. Mas a Isabel quebra isso de novo. Exato. Se a mente de todo mundo na sala estava vazia sobre a Isabel... O Wi-Fi não tinha o arquivo. O Wi-Fi não tinha o arquivo, não tinha de onde baixar a informação. Cara, por eliminação, isso empurra a ciência para um lugar super desconfortável. Muito desconfortável para a biologia. Porque se não é fraude, se não é memória perdida, se não é o Wi-Fi da telepatia... A quarta via é como se o computador tivesse recebendo um e-mail de um servidor que foi desligado da tomada há anos. Adorei essa analogia. E o que você chama de servidor desligado, a literatura chama de hipótese da sobrevivência. A sobrevivência da mente. É a ideia de que a informação veio do contato direto com a pessoa morta. A consciência funcionando depois da falência do cérebro. O fascinante aqui é ver como um cientista amarrado ao método lida com isso. Diante de quase 88% de acerto, soneto de olhos fechados, dados de quem ninguém conhecia, qual foi a conclusão final da galera da Explore?
eles cravaram a quarta via? Eles foram pelo rigor científico. Existe um princípio chamado navalha de Ockham. Já ouviu falar? É aquele que diz que a explicação mais simples geralmente é a certa, né? Exatamente. O estudo concluiu que tentar explicar esses 54 minutos inventando uma super fraude, mais memórias ocultas perfeitas, mais uma telepatia global, seria uma ginástica mental absurda. A explicação que exige menos contorcionismo acaba sendo a mais direta. Sim. Os autores afirmam com todas as letras que a hipótese da sobrevivência é a explicação mais parcimoniosa. Uau! A mente sobrevivendo à morte. Para eles, naquele conjunto de dados, essa é a explicação mais racional. Olha, para quem está acompanhando essa imersão, pode bater aquela dúvida, né? Pô, muito legal, caso de 1955, mas e aí? Porque isso importa hoje para quem está lavando a louça ou indo para o trabalho. Ah, isso é fundamental de se questionar. E o artigo dá letra disso logo na introdução. Porque isso é relevante sociologicamente falando. Porque tira a bizarrice do isolamento, sabe? O artigo traz pesquisas recentes feitas no Brasil e nos Estados Unidos que mostram algo que ninguém fala por vergonha. O estigma social. Isso. Cerca de metade de todos os adultos relatam que já vivenciaram alguma percepção de contato com alguém que morreu. Metade da população não é um grupinho, um nicho. Não é folclore, é uma experiência massificada. Sonho hiperrealista, sentir um toque, uma sensação de presença forte, é da condição humana. E onde entra o Chico Xavier nisso tudo? Ele entra como um microscópio para a ciência. Você não espera que a pessoa comum tenha a precisão dele, mas quando você quer ver como uma célula funciona, você amplia ela, certo? Certo. Pessoas anômalas isolam a mecânica de uma percepção que metade do mundo tem de forma meio embaçada. Estudar esses casos força a biologia e a física a revisarem como a consciência interage com a matéria. Então, o que tudo isso significa? A gente começou tirando o pó de um gravador antigo operado por um militar português super cético. Vimos o sujeito produzir versos malucos de olhos fechados. Com precisão métrica. Depois, cientistas no século XXI validando quase 90% de acerto em cartório. E vimos a ciência fechar as portas da leitura fria, do cachê da memória e do Wi-Fi telepático. O cerco fechou. E sobrou o servidor fora da tomada. A sobrevivência da mente como a saída mais lógica. Isso não acaba com um debate sobre a morte, óbvio, mas muda completamente o peso da balança. Muda a direção para onde a gente vai apontar as próximas pesquisas, sem esse medo bobo de ignorar dados só porque eles assustam. E é com esse pensamento que eu queria fechar nossa conversa de hoje. Queria deixar quem está escutando com uma pulga atrás da orelha para pensar mais tarde. Manda. Se a ciência rigorosa olha para um caso extremo desses e diz que a consciência sobrevive, será que a gente passou o último século olhando para o cérebro do jeito errado? E se o cérebro humano não for um disco rígido, gigante, guardando os nossos arquivos, mas se uma espécie de antena? Uma antena captando o sinal. Exato! Uma antena orgânica, sintonizando uma frequência que existe por aí. E se for isso, a música continua tocando na estação muito tempo depois que o radinho quebra. É uma imagem poderosa para se pensar.